Oi, pessoal! Eu sou a Júlia e está começando mais um episódio do História Alternativa. No episódio dessa terça-feira, falarei sobre o governo de Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK. Antes de chamar o episódio de hoje, gostaria de pedir que siga o podcast no Instagram e curta nossa página no Facebook. Afinal, são por esses canais que você receberá informações sobre as nossas novidades. Então fique atento para não perder nada. Também não se esqueça de avaliar o podcast com as 5 estrelas se estiver nos ouvindo pelo Spotify. E se você quiser sugerir o tema dos episódios futuros, envie um e-mail para historiaalternativa.podcast@gmail.com. Dados os recados, vamos para o episódio? Continua comigo depois da vinheta. Juscelino Kubitschek foi eleito presidente da República em 1955, juntamente com o vice-presidente João Goulart. Nos primeiros anos de pleito, após a situação política ter tomado seus caminhos, a tentativa de golpe da UDN, União Democrática Nacional, e dos militares, rapidamente JK colocou em ação o plano de metas e a construção de Brasília, transferindo a capital do Brasil da cidade do Rio de Janeiro para o Planalto Central. O programa de metas possuía 31 metas e tinha como principal objetivo o desenvolvimento econômico do Brasil. Ou seja, pautava-se em um conjunto de medidas que atingiria o desenvolvimento econômico de vários setores, priorizando acelerar o processo de industrialização do Brasil. O desenvolvimento econômico que o Brasil viveu durante o mandato de JK priorizou o investimento nos setores de transportes e energia, na indústria de base, na substituição de importações, destacando a ascensão da indústria automobilística e na educação. Para JK e seu governo, o Brasil iria diminuir a desigualdade social, gerando riquezas e desenvolvendo a industrialização e, consequentemente, fortalecendo a economia. Sendo assim, estava lançado seu plano de metas. Abre aspas. O Brasil iria desenvolver 50 anos em 5. Fecha aspas. Com o intuito de ampliar o desenvolvimento econômico brasileiro, JK considerava impossível o progresso da economia sem a participação do capital estrangeiro. Para alcançar os objetivos do plano de metas, era necessário uma intervenção maior do Estado na economia, priorizando então a entrada de capitais estrangeiros no país, principalmente pela indústria automobilística. Ressalta-se que neste período, o Brasil iniciou o processo de endividamento externo. Os setores de transporte e energia foram considerados fundamentais para o desenvolvimento econômico. Ressalta-se a importância do governo Vargas nesse processo, com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, no ano de 1946, e da Petrobras, no ano de 1953. Outros setores que ganharam relevância foram o agropecuário e o setor energético. JK procurou aumentar a produção de alimentos e também construiu as usinas hidrelétricas de Paulo Afonso, no Rio São Francisco, e as barragens de Furnas e Três Marias. No entanto, tais mudanças empreendidas por JK ocasionaram a acentuação da industrialização do país, com um aumento do Produto Interno Bruto anual em 7%, mas não superando a inflação da dívida externa. A industrialização do país se efetivou basicamente na região sudeste, destacando neste momento a grande migração nordestina para esta região.
Outra promessa de campanha efetivada por JK foi a construção de Brasília e a transferência da capital federal. Em fins de 1956, depois de o Congresso Nacional ter aprovado a transferência da capital, foram iniciadas as obras da construção de Brasília. A nova capital do Brasil teria um moderno e arrojado conjunto arquitetônico realizado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. O plano piloto da cidade foi desenvolvido pelo urbanista Lúcio Costa. Mas Juscelino Kubitschek não foi o primeiro a falar sobre a possibilidade da transferência da capital do Brasil. Desde 1891, a Constituição Federal já almejava a transferência. Na última década do século XIX, mais precisamente no ano de 1894, foi nomeada uma comissão que visitou e demarcou a área do futuro Distrito Federal, no Planalto Central. A interiorização da capital federal já era um sonho de muitos brasileiros anteriores a JK, mas foi ele que efetivou a transferência da capital. Acostumado a lidar com projetos arrojados, JK deu a ordem para o início da construção de Brasília, e os trabalhos tiveram início no final de 1956. A nova capital foi inaugurada no ano de 1960. A construção da nova capital se configurou como uma grande meta a ser cumprida. Brasília somente pôde ser efetivada a partir da grande vontade de JK e também pelo empenho dos trabalhadores que a construíram. Grande parte se constituía de migrantes da região nordeste do Brasil. Os trabalhadores que a construíram também se tornaram os seus moradores, ficando conhecidos como candangos. Com Juscelino Kubitschek, o interior do Brasil passou a ser visto como espaço de possibilidades e como parte integrante da civilização brasileira. Espero que tenha gostado e conto com você no próximo episódio. Bons estudos e até mais!